Aleluia, Jesus, porque Tu és digno de todo louvor e de toda a adoração. Tu és tão maravilhoso, Pai, Tu és tão belo e tão lindo. Amém. Eu quero falar um pouco sobre o autor e consumador da enfermidade, da morte e da destruição. E eu quero falar também da vontade de Deus para a tua vida, quando se trata de viver enfermo e doente. A Bíblia diz em Jó, capítulo 2, no versículo 7, assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E saiu Satanás e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu vou ser bem breve e rápido aqui. A Bíblia diz também em Lucas, no capítulo 13, versículo 10, que havia uma mulher que estava há 18 anos com um espírito de enfermidade. Vendo Jesus, Jesus diz: mulher, está livre do teu problema. E impondo Jesus a mão sobre ela, e ela foi curada. A Bíblia diz também um pouco mais adiante que Jesus falou: por que eu não deveria libertar essa filha de Abraão que Satanás trazia escravizada há 18 anos com um espírito de enfermidade? Satanás é o autor de toda morte e de toda doença. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que toda boa dádiva e dom perfeito desce lá do alto, do Pai da luz. A Bíblia diz que Jesus fala em João capítulo 6, exatamente assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele não veio fazer a tua vontade, mas ele veio fazer a vontade de Deus. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, olhamos para Jesus. É só olhar para Cristo e ver qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que chegou um leproso até Jesus e disse: Jesus, se tu queres, pode me purificar? Jesus, compadecido dele, cheio de compaixão, Jesus diz: eu quero, fique limpo. E lembre-se, Jesus é a vontade de Deus na terra. E a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus Cristo, ele tomou as nossas dores e levou as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos curados. Mateus 8,17, a Bíblia diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Colossenses 13 diz que ele nos libertou do domínio das trevas. Ele nos libertou da escravidão de Satanás. Toda origem de doença, de enfermidade, de problema provém de Satanás, mas Jesus vem aniquilar as obras do diabo. Se você crê em Cristo, meus irmãos, você é livre de toda doença, de todo problema. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Não aceita mais essa escravidão, não aceita mais o problema, não aceita mais esses problemas, não aceita mais viver sobre a condenação de Satanás. A Bíblia diz que ele despojou principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, colocando eles a desprezo. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida. Toda origem de morte provém do diabo. Uma doença, enfermidades, é um espírito de enfermidade. Mas quando você conhece a verdade ela te liberta, porque a verdade é esta: enviou ele a tua palavra e nos sarou e nos livrou de tudo que era mortal. E disse Deus: se ouvires atento a voz do Senhor e fizeres o que é reto diante dos teus olhos,
e deres ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Deus que te cura. Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. 1 Pedro diz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas chagas fomos curados. Jesus diz, esse é o meu corpo que é entregue por vós. E tendo partido o pão, deu aos seus discípulos. Jesus, não tendo pecado, Ele se fez pecado, Ele se fez doença, Ele se fez enfermidade, Ele se fez você, para que você hoje não vivesse mais nessa condenação. As imperfeições suas passaram para Cristo e as perfeições de Cristo passaram para você. Se você crê que Jesus levou sobre aquela cruz todas as suas doenças, todas as suas enfermidades, toda a condenação, Ele levou, Ele morreu por você. Não se submeta mais à escravidão do diabo. Doenças, enfermidade, problema, morte, pobreza, isso procede de Satanás. Mas creia, Jesus se fez pobre para que você fosse enriquecido nele. Você é enriquecido em Cristo Jesus. A tua saúde é enriquecida. A tua vida é enriquecida em Cristo Jesus. Creia nisso, Ele se fez maldito para que nele você pudesse ser abençoado. As bênçãos de Abraão estão disponíveis para você em Cristo Jesus. Meu irmão, atenta para a lei perfeita da liberdade. Preste atenção no que a palavra de Deus diz, pois ela é vida para todo o teu corpo e medula para os teus ossos. Busque conhecimento da palavra, porque alguém já morreu pelas suas debilidades. Você não precisa mais sofrer. Pela fé você é curado, você é sarado, você é livre de toda a condenação, você é imune ao pecado, você é imune às artimanhas de Satanás. Aleluia, Jesus, porque Tu és digno de todo louvor. Tu és tão maravilhoso e tão belo. Amém.